Olá pessoal, eu sou o Marco Milani. Inicialmente eu agradeço o gentil convite do CCDPE, aqui representado pela Kátia Penteado e pela Júlia Neso, para discutir os principais aspectos tratados em um artigo que eu apresentei num dos encontros da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo sobre o tema governança corporativa, especificamente sobre uma proposta de Kardec intitulada Projeto de 1868. O título formal da apresentação que eu fiz é este projeto de 1868, a proposta de Kardec para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, analisada sobre a perspectiva das práticas atuais de governança corporativa. Nesse projeto, Kardec já vislumbrava uma nova fase do espiritismo, em que a direção das atividades do próprio movimento espírita pudesse ser realizada sobre uma estrutura mais participativa dos adeptos em geral, né, com regras bem definidas que garantissem o bom andamento das atividades, mas Kardec já vislumbrava nessa proposta que ele saísse de cena como aquele que fosse o centralizador, aquele que estivesse nele, né, na pessoa de Allan Kardec, a responsabilidade específica da disseminação, não só do conhecimento espírita, mas mesmo do desenvolvimento das próprias atividades, no caso da validação do ensino dos espíritos. E a SPI, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, certamente ela ocuparia um papel fundamental nesse processo, nessa proposta, e ela seria caracterizada como aquela entidade que faria a continuidade desse fluxo de informações entre os diferentes grupos espíritas do planeta, objetivando a continuidade também não só dos estudos mediúnicos, mas também o fortalecimento do próprio ensino dos espíritos e também toda a rotina que Kardec já estabeleceu desde 1857, né, desde a publicação do Livro dos Espíritos, que Kardec começou também a criar nessa proposta de aproximação com os novos adeptos, com os novos grupos, com incentivo a novos grupos, uma maneira de que o ensino dos espíritos pudesse ser não só conhecido, mas principalmente, né, que ele pudesse ser analisado, trabalhado e as pessoas que participassem disso entendessem a relevância dessa proposta e desse conhecimento espírita. E para registro, o conteúdo desse material, né, que nós vamos trabalhar hoje, aí está a imagem, né, de quando ele foi inicialmente apresentado lá no quinto Enlip de 2009, já rumando aí para quase 12 anos, né, que nós fizemos essa apresentação. Aquele lá na imagem sou eu, com cabelo obviamente mais preto, mais cabelo inclusive, e aí está o endereço onde vocês podem acessar o vídeo que tem um resumo da apresentação e depois tem a própria apresentação, alguns flashes dela, né? E do lado direito vocês veem o livro intitulado A Temática Espírita na Pesquisa Contemporânea, que é o produto que cada encontro dos pesquisadores que nós fazemos anualmente é publicado um livro com todos os trabalhos que foram apresentados. Neste caso, este trabalho, ele está aí, ele é um dos capítulos que foi reunido, que foi apresentado, e esse livro, inclusive, pode ser adquirido no CCDPE para efeito de divulgação. E como curiosidade, né, para as pessoas entenderem a relevância desses encontros que nós fazemos, esse artigo em particular, depois que nós apresentamos, fizemos essa primeira publicação em livro, né, pelo CCDPE, que também ajudou na edição, o conteúdo dele basicamente foi um pouco aprimorado, foi dado uma formatação um pouco mais específica para que ele pudesse ser publicado numa revista científica. Então, esse conteúdo foi publicado posteriormente numa revista científica da área de administração, onde nós trabalhamos o tema governança corporativa numa entidade, no caso da SPI, né, que é considerada do terceiro setor, e como curiosidade, a SPI ela é considerada, assim, o primeiro centro espírita do mundo. Na época de Kardec, existiam vários grupos espíritas, né? Um grupo espírita não é um centro espírita.
Você pode ter uma formação de um centro espírita através de um grupo. Mas Kardec, naquela época, quando ele faz menção, né, aos espíritas de Lyon, aos espíritas de Bordeaux, ele sempre trabalhou com grupos. Eles eram grupos que se reuniam, mas não tinham essa conotação de centro espírita, que posteriormente foi adotada, e a SPI foi a pioneira nesse sentido. Então, eu só estou fazendo esse preâmbulo para reforçar este curso em particular, né, que é Reflexões sobre o Centro Espírita, para nós entendermos um marco inicial foi, de fato, a Sociedade Parisiense, que com seus trabalhos foi se estruturando, e com essa proposta de Kardec, de projeto de 1868, ela foi, ou pelo menos deveria ser, ou assumir características que mais para frente os centros espíritas passaram a assumir. Então vejam que Kardec ele já visualizava, né, uma situação onde esse núcleo pudesse servir não só para o intercâmbio mediúnico, mas também para a disseminação do conhecimento espírita de diferentes maneiras. Para que isso ocorra de maneira adequada, aí vem a palavra governança. A gente já vai entender o que vem a ser governança, tá? E como é que isso se aplica, né, especificamente na casa espírita, no centro espírita. Em 1868, Kardec ele já sabia que existiriam alguns obstáculos a serem superados para que o Espiritismo pudesse, na sua essência, ser compreendido e tomar corpo enquanto unidade. Nós temos essa característica de achar que o Espiritismo, nos moldes que nós entendemos no Brasil, ele seria o mesmo naquela época de Kardec, e obviamente que não. O movimento espírita ele é reflexo, claro, do desenvolvimento local, mas principalmente das pessoas, o grau de conhecimento, de adaptação, de familiaridade com os princípios. E aí, de novo, nós vamos entrar nos modelos de disseminação, reunião, de intercâmbio que nós teríamos. No caso de 11 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, como Kardec já pressentia, dadas as experiências que ele já havia vivenciado, já havia passado ali, ele entendia que a falta de unidade entre os diferentes grupos espíritas ela poderia impactar negativamente na propagação e na compreensão doutrinária. Então, o que Kardec ele imaginou? Que para haver uma uniformidade de intentos, né, de ações, de ideais, inclusive, para não haver personalismo no processo, Kardec ele entendia que deveria ser destacada, né, como ele colocou, o estabelecimento teórico do espiritismo, ou seja, os princípios e valores espíritas deveriam ser muito bem conhecidos. Não basta abrir um grupo para intercâmbio mediúnico se você não conhece os princípios e valores espíritas. Deve-se estudar esses princípios para que esse grupo pudesse ser considerado espírita. E que justamente esses conceitos eles deveriam ser compreendidos, discutidos, analisados e tomados como unidade, como ponto de apoio para qualquer outro tipo de reflexão ou discussão. Ou seja, para se evitar novas, que Kardec chamou de controvérsias e cismas, deveria se ter uma uniformidade, uma compreensão dos princípios doutrinários, porque em cima desses princípios não haveria divergência. Questões secundárias poderiam ocorrer, mas a base já estaria garantida, já estaria sólida e permitiria o desenvolvimento dos temas em si, sem haver ruptura, sem haver perda de unidade. Então, Kardec colocava, sim, essa questão de cisma, de rachas, como um obstáculo que poderia impedir, no caso, retardar a propagação e compreensão doutrinária. E Kardec sabia que não bastava simplesmente a disponibilização das obras para que se pudesse criar essa harmonia, essa uniformidade.
porque as pessoas podem, inclusive, o mesmo texto, apesar de ser claro, de ser quase que límpido, né, o processo de conhecimento, nós sabemos que a interpretação do ser humano varia conforme a cultura, conforme a maturidade que a pessoa possui. Kardec, inclusive, faz alguns destaques, né, sobre os tipos de espíritas que existiam na ocasião. Isso tudo contribuiria, talvez, não pela compreensão geral, mas deveria haver, de alguma maneira, um incentivo, um norteador que favorecesse isso. E então Kardec ele entendia que não seria só a publicação das obras suficientes para promover essa unidade. Ele mesmo entendia que deveria ter uma ação mais direta na harmonização desses grupos. E aí a gente já vai vendo que estão sendo lançadas, na visão de Kardec, as sementes daquilo que hoje nós entendemos do movimento federativo. A USE, por exemplo, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, o papel da USE é harmonizar, é fazer com que no caso, as diferentes casas espíritas tenham um alinhamento, uma sinergia, inclusive, em termos das propostas e valores espíritas, fortalecendo o movimento. Então, não basta simplesmente ter a obra para se compreender os ensinos doutrinários. Tem que se formar uma rede de troca de informações, de experiências e ter aqueles mais maduros em termos de reflexões, também opinando, também trabalhando, nunca impondo, mas trazendo para a reflexão essas características, promovendo assim a harmonização nesta rede, nesse processo que seria o movimento espírita. Kardec sabia disso. Apenas 11 anos depois de lançada a primeira obra, Kardec enfrentou diversos problemas de pessoas que queriam ter destaque, que reclamavam que Kardec centralizava, queriam ter novas ideias, inclusive que colidiam com os ensinamentos dos espíritos, mas Kardec sabia, e os próprios espíritos diziam isso para ele, que era necessário, nesta primeira fase, centralizar esta proposta, mas posteriormente Kardec já estava fazendo isso no projeto de 1868, democratizando, aumentando a participação do próprio movimento espírita, e a gente já vai ver como é que isso vai se encaixar com esta palavra chamada governança. Nesse projeto de Kardec, a SPI teria este papel de centralizadora, de receber e disseminar as informações, de ser aquela que fomentaria, né, no fluxo de informações, justamente aquela troca de experiências, de reflexões que pudessem favorecer o esclarecimento doutrinário. Então não basta, de novo, se ter a literatura disponível, tem que se ter a atividade de troca de informações e experiências, aonde, na cabeça de Kardec, a maioria ela não seria iludida. Ou seja, podemos ter pessoas que se deixem levar, muitas vezes até de maneira ingênua, né, ou os mais afoitos, por ideias mais precipitadas, sem a devida reflexão, mas segundo Kardec, o movimento como um todo, a maioria, ela poderia refletir sobre aquilo que estivesse acontecendo. Por isso que Kardec visualizou, desde a sua descentralização, essa proposta de um ponto focal, que seria, no caso, a SPI, mas permitindo que a rede se interligasse. Lembrando que naquela época, a gente fala em rede, hoje é muito fácil, né? Com rede eletrônica, com a internet, isso é muito fácil falar em rede, mas naquela época a correspondência ela demorava semanas e, dependendo do local, meses para a correspondência chegar ao seu destino. Então não é uma coisa tão simples como nós falamos hoje, com a maior naturalidade do mundo. Esta rede, ela também era calcada em cima de confiança, em cima das pessoas. Tinha que se conhecer as pessoas para se saber com quem estava falando, no sentido de depositar naquela pessoa não só a confiança em termos de troca de ideias, mas principalmente de estabelecimento de laços que pudessem unir a todos e favorecer o movimento espírita nascente. A SPI, Kardec já entendia que a SPI seria muito mais que um grupo, seria esse ponto focal,
Mas vejam só as atividades que Kardec já começa a prever desde o projeto de 68, né, que ele já sinaliza, que não seria somente um ambiente ou um local para reuniões de estudo e de comunicações, que isso os grupos mediúnicos também faziam, mas que também atuasse como centro de referência. Veja, seria a SPI mesmo que ficaria na vitrine dessa proposta e ponto de ligação com a comunidade sobre os ensinos ou sobre os ensinamentos espíritas. Tem que ter, sim, órgãos especializados e com solidez capaz de disseminar o conhecimento tanto para a sociedade e para interligar os grupos espíritas, mas também para promover o diálogo com não espíritas, para aqueles que eventualmente se aproximam ou até numa questão social, a SPI representando o movimento espírita dentro de uma sociedade que necessitava, claro, de interlocutores. Não poderia ser a pessoa se auto-intitular espírita e falar em nome do espiritismo. Qualquer um não teria cabimento um negócio desse, como hoje não tem cabimento nós julgarmos o movimento espírita porque uma pessoa disse isso ou disse aquilo. Esse também é um ponto de reflexão. Vejam que quando nós tratarmos dos aspectos de governança, essa relação de quem seria o porta-voz, né, desse movimento nascente, ela tem que ter muito cuidado. E aí eu faço de novo, para todos aqueles já trazerem para suas reflexões, o papel das entidades federativas, se não poderia ser justamente como nós já estamos fazendo, essa que reuniria e teria legitimidade, não impositiva, mas por consenso, por respeito, por credibilidade, para se pronunciar, para se posicionar perante a comunidade não espírita, representando os espíritas. Então vejam que essas propostas que Kardec fez, ele sempre olhava para frente, porque até então ele sempre centralizou essa atividade, essa relação e esse intercâmbio que era feito. A partir dessa proposta, colocando novas funções nesses grupos, se estruturando formalmente, criando a figura institucional do centro espírita, porque um grupo familiar não é uma instituição, um grupo familiar é uma reunião de pessoas. Quando você cria, e eu vou trazer uma palavra mais moderna, né, mas quando você faz isso para uma personalidade jurídica ou que tem uma função institucional, você assume outros tipos de compromissos e a própria relação que se tem entre o movimento espírita e a comunidade em geral, ela passa a ser outra, ela passa a ser muito mais voltada para aspectos formais e legítimos dentro de um ambiente jurídico, inclusive. Mas nós entendemos aí que a partir dessa proposta de Kardec começou-se a desenhar esse modelo organizacional que, no Brasil em particular, começou a ganhar corpo, principalmente no início do século XX, mas com a disseminação das casas espíritas, mas mais a partir de meados do século XX, nós tivemos também algumas dificuldades aqui para enfrentar, no caso do Brasil, até a resistência da Igreja Católica, por exemplo, quando ela ainda tinha muita influência entre os governantes, e essa questão de misturar igreja com Estado nunca deu muito certo, mas faz parte da história, e aí o Espiritismo teve que enfrentar uma série de barreiras para serem superadas, foram superadas, mas as casas espíritas em geral passaram a se estruturar formalmente e criar esse corpo. Nós temos relatos de casas centenárias, que desde o início do século XX já se estabeleceram como grupos e depois como instituições, mas eclodiu-se isso posteriormente, a partir dos anos 40, 50 em particular, nós tivemos uma disseminação muito maior de formação de instituições. Nos anos 30 nós temos também algumas entidades que são até hoje bastante reconhecidas, né? A própria a USE surgiu fruto de uma reunião de entidades que no movimento espírita paulista, elas assumiam um papel muitas vezes aglutinador de poucas casas ou de orientação para algumas casas,
E a USE surge justamente, vai ser, acredito que uma das aulas aí que vão ser discutidas na história, né, do Espiritismo. A criação da USE é fruto, inclusive, dessa necessidade de uma organização das próprias casas espíritas, e essa relação de representação e de associação. Então vejam que quando Kardec visualiza uma rede, essa rede vai se concretizar muito posteriormente, quando já existem, sim, formalmente instituições, não somente os grupos, mas promovendo o diálogo necessário no movimento e com a própria sociedade, e as entidades federativas começam a ter o seu embrião nessas reflexões. Como todo artigo científico, deve-se ter uma questão, um problema a se buscar resolver ou a se conhecer com mais detalhes. Isso é interessante porque quando alguém fala, mas o que é escrever um artigo científico? Artigo científico é quando você procura, de alguma maneira, agregar conhecimento naquela área que já existe, ou seja, é colocar um tijolinho ali de conhecimento dentro de um contexto muito maior, porque a ciência ela vai crescendo com contribuições dessa maneira. Algumas contribuições são mais relevantes, outras mais modestas, mas não a proposta é sempre investigar, agregar conhecimento. E no caso de formatos de artigos científicos, nós temos essa necessidade de se apresentar uma questão, ou no caso questões, que pudessem nortear o trabalho e, dentro da pauta metodológica que se adota na ciência, você ser capaz de mostrar para os pares, né, apresentar aos pares o que foi proposto, como foi trabalhado a questão, como foi analisado os dados que vieram para se inferir sobre eles e a conclusão que nós temos. Então, basicamente, um trabalho científico ele é feito de uma contextualização, onde nós identificamos um problema que necessita ser ou resolvido ou ter um conhecimento maior sobre ele. Traça-se uma questão de pesquisa, essa questão é a alma do trabalho, todo o trabalho é voltado para responder essa questão que é apresentada logo no começo. O pesquisador não pode saber qual é a resposta, porque senão não precisa fazer trabalho científico, né? O pesquisador lança a questão e vai investigar quais são as conclusões, né, que sejam possíveis de se chegar investigando aquele problema, aquele item. No nosso trabalho aqui foi uma questão, são duas, né, mas a primeira, quais eram os principais elementos de governança presentes na proposta de Kardec para a Comissão Central, que daí a gente já vai falar um pouco sobre ela também. Kardec não propôs só a SPI, no sentido de ser a centralizadora, ele propôs um modelo organizacional, onde a SPI fazia parte desse modelo, mas ele propôs também a Comissão Central, esta sim teria uma função muito mais administrativa e orientativa, né, orientadora, no caso, do movimento espírita, e a SPI seria o tipo laboratório e o ponto focal de comunicação com os grupos. Então, quais eram os principais elementos de governança? Governança, a gente já vai antecipando aqui, são os elementos que propiciam uma segurança em que os objetivos estratégicos daquela instituição, daquela entidade, eles possam ser atendidos por aqueles que estão ali responsáveis por executar as atividades. Em empresa, isso é muito fácil de perceber, quando nós temos um conselho de administração, ou proprietário, o acionista que seja, quando ele contrata um administrador para gerir o negócio da empresa, ele espera que o administrador cumpra tudo aquilo que ele, como proprietário, gostaria que ele fizesse para atingir os objetivos esperados. Se o administrador não tiver incentivos, ou não for monitorado, ou não for controlado, talvez ele possa seguir caminhos diferentes, não necessariamente para atingir os objetivos que o proprietário gostaria. Então a gente começa a ver algumas figuras dentro dessa ideia de gestão que fazem parte dessa proposta de governança. Então, governança seria a boa gestão dentro da entidade de maneira a atender os objetivos. No caso da SPI e da Comissão Central, tem que ter elementos de governança para que eles funcionem de maneira adequada para atingir os objetivos a que foram criados, né? E a segunda questão é qual o grau de conformidade desses elementos com as atuais práticas e políticas recomendadas de governança corporativa.
Pode parecer um pouco anacrônico, né? Você querer olhar para trás com olhos de hoje, né? Com as ferramentas, com os valores, com as concepções que nós temos hoje, mas não é. Porque, no caso, a gente tem instrumentos hoje que nos permitem entender e compreender algumas situações que, na ocasião, talvez não fossem tão claras ou não tivessem, mas permite uma análise extremamente interessante para se verificar o grau de maturidade que se existia na época com relação a alguns assuntos que na parte administrativa, na parte de governança, eles sempre existiram. Claro, eles vão sendo aperfeiçoados com o tempo e vão tendo uma compreensão melhor. Então, esse trabalho fez isso. Nós, com as ferramentas que nós temos hoje, mas respeitando, obviamente, o contexto da época, nós conseguimos identificar elementos que pudessem contribuir para se classificar até que ponto Kardec estava alinhado, estava atualizado, ou muitas vezes à frente do seu tempo, com a boa governança, com a boa gestão. Uma vez traçados os nossos objetivos, aí nós vamos construir o trabalho, e para construir o trabalho científico, a gente vai ver a melhor maneira de coletar os dados para responder essas questões. Então, os nossos objetivos, identificar quais são esses elementos de governança que estavam presentes na sociedade parisiense, que Kardec previu, não a SPI de até então, era a SPI que Kardec previu. Porque nós temos que separar as atividades da SPI durante a fase de Kardec, onde ele geria isso, e depois quando ele, inclusive em 69, que já desencarnou, a SPI perdeu completamente a sua proposta, ela deixou de existir posteriormente, porque os continuadores de Kardec não seguiram, não tiveram a mesma iniciativa, enfim, desviaram um pouco, inclusive, os rumos, né, do próprio movimento. Mas isso é um outro caso, um outro assunto. Nós estamos trabalhando aqui como Kardec visualizava a SPI junto com a Comissão Central em termos de governança do movimento espírita, e no caso em particular a gente vai entender a SPI é uma entidade sem fins lucrativos, como nós classificaríamos hoje. E vamos ver a conformidade, né, e a atualidade desses elementos de governança. O método de pesquisa ele foi feito, é uma pesquisa bibliográfica em cima do projeto 68 de Kardec, né, que é onde ele apresenta isso, pode ser visto em obras póstumas. Agora nós temos manuscritos, né, que também trabalham essa questão, esses manuscritos recentemente trazidos a lume pelos acervos, né, que foram agora divulgados recentemente, e existe uma série de pesquisadores, uma série de pessoas empenhadas em divulgar. Há manuscritos específicos onde desenvolvem, complementam ou reforçam, no caso, o projeto de 68 de Kardec. No nosso caso aqui, nós identificamos atualmente, né, conforme esse IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 24 práticas que são recomendadas para se ter uma boa gestão da entidade. 24 práticas que poderiam ser caracterizadas como aquelas que vão fazer com que a instituição ela tenha uma boa direção, um bom direcionamento, inclusive, de suas atividades. Isso com a visão de hoje, mas perfeitamente possível e compreensível de nós compararmos isso com o que Kardec pensava. Veja, isso em 1868. Nós estamos anos 2000 aqui, e Kardec, muitas das coisas que Kardec já estava prevendo, a gente vai ver se hoje é considerado importante. Então, é um trabalho que faz uma viagem no tempo, mas que permite essas reflexões também. Aí está o símbolo do IBGC, né? Para quem quiser, basta uma rápida consulta na internet, dá para você entrar no site do IBGC e ter muito mais informações, né, sobre essas práticas, essas recomendações. E aqui nós temos essa questão agora de governança. Já antecipamos que basicamente a governança ela permite, são elementos que permitem com que os objetivos estratégicos da empresa, principalmente de acordo com os interesses
proprietários, dos acionistas daquela empresa, eles possam ser devidamente cumpridos por aqueles que eles contratam para fazer isso. Tá? Nós estamos falando de uma empresa. Para organizações sem fins lucrativos, ou chamados do terceiro setor, como é uma casa espírita, perfeitamente válida também a proposta de governança, que é para a boa gestão da casa espírita. São aqueles elementos que vão assegurar aos grupos, às partes legitimamente interessadas, e aí a gente pode chamar ou os conselheiros ou aqueles que foram eleitos para representar a organização ou que têm influência sobre a organização de maneira a responder por ela, juridicamente inclusive, é que esse governo estratégico ele possa ser feito da melhor maneira possível e aqueles responsáveis por essa condução sejam devidamente monitorados, avaliados, recompensados quando é o caso, mas a recompensa não pode ser financeira, obviamente, né? Mas o reconhecimento do bom trabalho, isso deve acontecer. Isso é uma questão de administração. Você não pode só achar que a pessoa vai ser movida por punição ou algum tipo de controle coercitivo. Ela tem que ser incentivada e tem que se sentir bem, tem que se sentir reconhecida quando faz um bom trabalho. Então, na gestão da casa espírita, nós temos que ter as duas coisas. Nós temos que reconhecer o bom trabalho e orientar, esclarecer e muitas vezes cercear caminhos que não vão gerar os resultados esperados ou que colidam ou firam princípios e valores da instituição, inclusive valores éticos. Né? No caso das entidades da casa espírita, o presidente da casa espírita ele não tem autonomia para fazer o que ele bem entender. Ele pode estar lá há muito tempo, mas aquela casa espírita, juridicamente, ela tem um objetivo. E se ele começar a desvirtuar, desviar as funções, os associados ou os adeptos, né, depende da relação que nós temos jurídica com as pessoas que estão ali, elas podem questionar, têm todo o direito de questionar e fazer com que exista uma reflexão até que ponto está havendo uma boa direção ou não, e os elementos de governança permitem isso. O conselho de administração ou o conselho deliberativo, ou o nome que se dê na casa espírita, ele é um elemento de governança para verificar se aqueles que foram eleitos ou foram conduzidos para gerir a casa espírita estão fazendo um bom trabalho ou não. Tá? E a gente já vai ver alguns problemas de conflito de interesse quando o responsável pelo conselho é o mesmo que gere a casa espírita, não tem ninguém fiscalizando, aí ele faz o que ele bem entender. Então nós vamos ver alguns problemas nesse sentido também. Inicialmente nós vamos tratar aqui de 4 princípios que são comuns e necessários para uma boa governança. Primeiro princípio, da equidade. Tá? É o tratamento justo e igualitário a todos os associados, sem favorecimento, sem distinção, que permita com que esses associados eles de fato desenvolvam a sua competência e exerçam aquilo que eventualmente eles possam, conforme não só os interesses, mas as normas, o estatuto, ele oferece. Então, uma questão de equidade é fundamental para haver esse equilíbrio entre os associados, e quando eu falo associado, estou falando de casa espírita na forma de associação. Tá? Tem uma outra forma jurídica que também é possível, que seria uma organização religiosa. Tá? Aí vocês podem perguntar para a Júlia, né, com mais detalhes essas diferenças, mas são as duas formas que nós trabalhamos na casa espírita. Ou é uma organização religiosa ou é uma associação. A USE tem uma recomendação, e aí eu vou de novo colocar a Júlia aí como referência, que ela é a atual assessora jurídica, né, da USE, e pode dar mais informações nesse sentido. Transparência, ou seja, tem que se ter uma troca de informações de maneira que os associados, mas não é só os associados, são todos aqueles que têm interesse legítimo na casa espírita, eles possam efetivamente ter conhecimento, ter acesso à informação. Transparência é um dos pontos
recomendados como relevantes pelos princípios, né, de governança corporativa. Outro, prestação de contas. Tem que se ter essa prestação de contas daquelas partes chamadas interessadas. Em inglês tem um nome para isso que é bastante comum de ser utilizado no meio da administração. Em empresas isso é muito comum, chamado stakeholders, né? Stakeholders são todas as partes interessadas que têm, de fato, legitimidade para solicitar, para ter conhecimento das informações da organização. Por exemplo, um doador de recursos para a casa espírita é um stakeholder. Ele doa recursos, quer saber o que aconteceu com os recursos que ele doou, senão ele não doa mais. Ou seja, nós temos que atender demandas necessárias para aqueles que têm. O governo é um stakeholder. Para a casa funcionar, tem lá as informações que têm que ser prestadas para o governo também. Que mais? O público frequentador. O público da casa espírita quer saber como é aquela casa, como é que ela é gerida. Não quer dizer que tenha que se abrir todas as informações, mas tem que se permitir o acesso àqueles que contribuem com a casa. Todos os associados, por exemplo, que dão lá uma contribuição, eles têm legitimamente o direito de saber como é que a casa está sendo gerida, como é que está sendo desempenhada. Senão ele só contribui e não sabe o que está acontecendo, é um voo às cegas, né? O quarto princípio, conformidade legal e comportamento ético. Esse a gente não precisa falar muito, a gente já, obviamente, o termo já está dizendo aí, tem que estar dentro da lei e tem que agir de maneira ética. Aí alguém pergunta assim, dentro da lei tudo bem, mas na parte ética, as pessoas não são santas. Alguém poderia dizer assim, mas ninguém aqui reencarnou nesse planeta numa condição evolutiva já de espírito puro, né? Nós sabemos que temos problemas nas casas espíritas, inclusive, mas deve-se zelar por isso, deve-se ter elementos que incentivem qualquer tipo de boa conduta e se coíba a má conduta. Na casa espírita também isso é necessário. Aqui estão os 24 elementos de governança que o IBGC recomenda para que as instituições elas possuam, de maneira a ter nesse fluxo de informações e no conhecimento também daqueles que participam da organização, ou são frequentadores, ou são usuários, ou são fiscalizadores da organização, para que tudo isso possa atingir os objetivos necessários para que a organização foi criada. Então, primeira coisa é existir um conselho. Aí está como conselho de administração, mas pode ser outro nome, dependendo da casa, tem algum nome, mas tem que ter um conselho, tem que ter um grupo ali de pessoas que de alguma maneira serão responsáveis por olhar de maneira estratégica aquela organização e, inclusive, fiscalizar aqueles que estão ali naquele momento gerindo na figura de responsáveis executivos. O nome diretoria executiva já diz isso. Ela vai executar. Executar o quê? O que foi aprovado, o que foi proposto, o que foi planejado pelo órgão maior, que no caso seria o conselho. Outros elementos que estão ali descritos. Um conselho consultivo, que seriam também pessoas que adquirem ou que tenham conhecimento sobre o objeto da instituição, no caso, se fosse uma empresa, um negócio da empresa, no caso de uma casa espírita, sobre as atividades, sobre o conteúdo daquilo que é feito. O conselho consultivo, o nome já diz, é uma recomendação, porque são pessoas especializadas, são pessoas que têm conhecimento e capacidade para fornecer algum tipo de apoio no processo de tomada de decisão. Não que tenha que se existir, são recomendações. Tem que se ter a missão muito clara desse conselho de administração. E aí a gente vai trazendo um pouco daquilo que Kardec ele visualizou. Ele trabalhou um modelo de gestão do movimento espírita colaborativo. Ele não seria especificamente centrado numa figura.
Esse modelo colaborativo que Kardec se centrou, e a gente já vai ver se ele pensou nisso ou não, ele também depositou na comissão central, não necessariamente na SPI. Então, quando a gente está apresentando aqui os 24 elementos de governança, a gente está pensando na SPI como referência, como instituição, mas sempre lembrando que Kardec visualizou algo maior no sentido de movimento espírita também e comissão central participando disso. A missão desse conselho que a instituição possui tem que ser declarada. Para que serve o conselho? Qual é a razão da existência desse conselho? Tem que se declarar isso, que no caso seria a missão. Competências e atribuições desse conselho, e aí a gente faz um paralelo com a comissão central também, mas desse conselho que é feito e as atribuições que as pessoas que participam desse conselho possuiriam. Separação de funções, esse é muito importante. Quem está no conselho, ele necessariamente tem uma das suas atribuições é acompanhar, monitorar, orientar, fiscalizar quem está gerindo, que é o pessoal da diretoria executiva. Se você participa automaticamente dos dois, você é do conselho e você é da diretoria executiva, pode haver um conflito de interesse, porque é você fiscalizando você mesmo. E isso não necessariamente vai dar um bom resultado no sentido de acompanhamento das atividades. Então, separação de funções é separação de conselho, separação de órgão gestor ou diretoria executiva. Isso tem que ficar muito claro, ou deveria ficar muito claro. Para a empresa, modernamente, isso já está acontecendo. Tem muita empresa familiar que ainda se mistura muito. Tem muita casa espírita que a pessoa faz tudo, né? Não tem conselho, não tem outras pessoas, ela faz tudo. Né? A gente entende diferentes características, mas lembrando que são recomendações como se deveria estruturar uma casa ou uma instituição. Regimento interno, e agora eu vou falar um pouco mais rápido, tá? Pelo tempo também. Tem que ter um presidente desse conselho. E aí vem uma reflexão. Se o presidente do conselho é o presidente da diretoria executiva, nós podemos ter conflitos de interesse. Né? No movimento espírita, tem várias reflexões que a gente poderia fazer. Desde o CFN, aonde quem vai presidir o CFN é o presidente da FEB, sendo que o CFN deveria ser representantes de outras... deveria não, são representantes de outros estados, e essa estrutura pode ter um problema de governança em termos de conflito de interesse. Que mais nós podemos levar para exemplo? Né? Na casa espírita, tem a necessidade da casa de se estruturar, fazer os seus trabalhos, mas não se pode fugir da necessidade de ter alguém ali que se possa contar com ela com um olhar de fora, até para dar conselho, no caso, quando precisar, não no sentido de punição, mas para explicar ou para ajudar o grupo a desempenhar-se de maneira mais adequada. Comitês específicos que podem ser formados por especialistas para tratar de algum assunto em particular. Comitê fiscal, por exemplo. Não é todo mundo que conhece contabilidade. Quando vai trabalhar contabilidade, tem que ser por alguém que conheça contabilidade. Não pode ter boa vontade só, tem que saber o que esteja fazendo. Avaliação do CA e dos conselheiros de maneira regular, ou seja, não é só fiscalizar a diretoria executiva. Esse conselho, ele tem que ser avaliado também pelos pares, pelos frequentadores, pela própria diretoria executiva. É uma coisa mútua. Não pode ser só, eu sou do conselho, eu não tenho ninguém, eu estou no topo da cadeia, não tenho ninguém me fiscalizando. Não é isso. Temos que ter elementos que favoreçam a autoavaliação e também a busca por avaliação por pares daquelas atividades. Qualificação do conselheiro. Mas na casa espírita são todos de boa vontade. Tá bom, mas quando você põe a pessoa de boa vontade para gerir uma instituição, não basta a boa vontade. Tem que saber o que esteja fazendo, tem que ter conhecimento técnico, tem que ter um mínimo. Ele não precisa saber tudo, mas ele tem que se cercar de pessoas que tenham conhecimento, que permitam a gestão da casa de maneira adequada. E no caso do conselho, é bom ter diversidade do conselho, pessoas com diferentes formações, que daí eles podem contribuir de diferentes maneiras também.
Composição do conselho, que aí é a dimensão, né? A quantidade de pessoas. Não pode ser um conselho muito pequeno, mas também não pode ser um conselho enorme, né? Que não tenha sinergia. Prazo do mandato, tem que ter mandato, não é perene, não é eterno isso. A idade, tem algumas. Na casa espírita, isso não, mas no caso de empresas, tem limite de idade para você fazer parte do conselho, não duvidando da experiência da pessoa, mas é mais pela disposição mesmo e pelas características. Isso, lembrando que são recomendações do IBGC, que é feito para a empresa também, ok? Então, quando a gente fala de idade, no movimento espírita a gente sabe que a casa espírita, os trabalhadores têm 40 anos ou mais, na média, né? Isso falar assim, o limite de idade vai ser quanto? 90 anos? Ok, mas aí mesmo assim vai ter gente que não vai poder participar, então a gente tem que tomar cuidado, mas é de bom tom você ter alguns tipos de procedimentos, esse é o que o IBGC recomenda. Tem que ter um porta-voz dessa instituição, alguém que formalmente fale por ela, geralmente é a figura do presidente, mas tem que ter alguém definido que fale por ela. Avaliação da diretoria executiva, claro, quem faz isso é o conselho. Planejamento de sucessão, tem que ter sucessão planejada. Se for algo de improviso, ou pior, pessoas que brecam o processo de sucessão simplesmente porque querem manter, né, querem continuar no poder, também não é adequado, isso tem que ser motivo de reflexão. Tem muita gente que diz, eu sou presidente pela 10ª vez porque não tem ninguém que queira. Não é bem assim, né? Às vezes não deu oportunidade para a pessoa assumir essa posição. A gente sabe que tem casas que tem dificuldade mesmo, trabalhador, e fica aquele grupo lá, tocando, ótimo, ótimo, mas a gente sabe que quanto mais complexo vai ficando a instituição, mais vai se exigir um planejamento sucessório. Datas e pautas de reuniões tem que ter regularidade, documentação das reuniões, atas, auditoria interna, fundamental para não se perder nesse processo de não ter registro. Educação dos conselheiros, no caso espírita, tem que se estudar mesmo doutrina espírita, nunca vamos parar de estudar. Quem fala que já sabe tudo tem que ser revisto, inclusive, qual que seria a contribuição dessa pessoa no conselho. Auditoria independente, conselho fiscal e código de conduta. Eu falei comitê fiscal lá, porque pode ter um comitê específico. O conselho fiscal, ele é perene, tá? E código de conduta. Essas são as recomendações que o IBGC faz, os 24 elementos que deveriam ter numa instituição. E agora a gente vai fazer o confronto. O que existia no projeto de 1868, em termos já de governança corporativa, aquilo que Kardec previu, e previu antes, obviamente era uma pessoa de vanguarda, como a Kátia gosta de falar, né? Ele era um vanguardista, vamos chamar assim, ele tinha uma concepção anterior até à relevância do bom funcionamento da administração, porque Kardec era do meio empresarial também, ele trabalhou no meio empresarial, ele não era só gestor da escola, ele trabalhou como contador do teatro, enfim, ele tem um conhecimento bastante rico na parte de gestão também. O que está em amarelo é o que está previsto na proposta de 1868. O que está em azul é que foi previsto de maneira parcial, não exatamente daquela maneira, e o que está em branco é o que não está previsto, é o que está ausente. Olhem só, fazendo um confronto do que nós temos. Dos 24 elementos previstos pelo IBGC hoje, modernos, nós vamos entender que Kardec já previa metade deles. 12 elementos. Vamos contar os quadros amarelos aí. Nós vamos ter 12 elementos dos 24. Ou seja, Kardec tinha uma concepção de governança extremamente feliz. Para se ter uma ideia, hoje, se nós formos numa empresa, não é nem em casa espírita, numa empresa, dificilmente todas, ou a maioria, vão ter
todas as recomendações. Muitas têm, geralmente as maiores, as mais complexas, mas micro e pequena empresa dificilmente vai ter isso. Então vejam como Kardec já previa uma situação de governança que hoje as empresas têm dificuldade de estabelecer. No projeto de Kardec, tinha a formação do Conselho de Administração? Tinha, que era essa comissão central prevista por Kardec para o Espiritismo. Tinham competências e atribuições desse conselho. Tinha o presidente desse conselho. E aí a gente transfere isso, a gente pode colocar para a SPI também, que a SPI reproduz isso no funcionamento dela. Tem a comissão central e tem a SPI, que também teria lá. Ela seria gerida por essa comissão, por esse conselho. Ela teria pessoas ali atendendo essas atribuições e teria um presidente da SPI, no caso, né, para responder. Qualificação dos conselheiros. Kardec, ele previa. Para você fazer parte do conselho, você tem que ter minimamente alguns requisitos. Não é só se dizer espírita, tinha que demonstrar essa realidade em termos de postura, de idoneidade, de conduta ética e de conhecimento doutrinário para você fazer isso. Claro, aliando aí as características administrativas que sempre são bem-vindas. Idade Kardec não previu. Planejamento de sucessão. Kardec, ele não detalhou o processo sucessório, mas ele estabeleceu o tempo que cada pessoa ficaria naquele mandato e como seria feita a eleição do novo ocupante do cargo. Então, Kardec previu, sim, parcialmente, um planejamento sucessório. Ninguém iria ficar ocupando aquele cargo eternamente, não dava para fazer isso. Haveria uma troca, haveria uma renovação desse processo. Kardec, ele destaca a necessidade de registro das atas. A auditoria independente ele não comentou, eu nem pintei de azul aí, mas Kardec ele conhecia a contabilidade, ele sabia da necessidade disso que vai refletir no Conselho Fiscal. Tá? Não teria auditoria independente, não teria um conselho fiscal perene, tá? Mas ele previa a existência de pessoas que constantemente pudessem avaliar não a idoneidade em si, mas a conformidade dos registros que estavam feitos. Então, ele previu a auditoria interna. Eram pessoas da própria sociedade que fariam essas averiguações para ver se estava tudo em ordem. Modernamente, eu suponho que Kardec já traria outros elementos externos que na época não existiam. Datas e pautas de reuniões, ele previa. Porta-voz da sociedade previa também. Quem seria o responsável por dialogar com a sociedade seria o pessoal da comissão central em particular, e mesmo a SPI, ela poderia ter esse papel, dependendo da relação da rede, né, aonde ela estaria se dirigindo. Comitês, Kardec propôs a formação de comitês específicos para dentro da SPI. Separação de funções ele não trabalhou, até porque essa questão de governança, não existia essa palavra e nem existia conflitos, né, como hoje nós conhecemos, mas Kardec sempre zelava pela segurança, pelo controle, mas ele não detalhou separação de funções. Conselho consultivo, ele também não detalhou. Isso que está em branco não quer dizer que, pelo fato de Kardec não ter detalhado, que as casas espíritas hoje não possam fazer. Tá? Podem e devem, inclusive por recomendação de governança. A missão do conselho, Kardec previa a missão do conselho, para que servia, qual era a razão de existência do conselho. Ele não detalhou o regimento interno, tá? Mas ele, uma vez que tinha estabelecido os procedimentos de funcionamento, supunha-se que existiria algo nesse sentido, mas como ele não detalhou, não foi colocado como existente. A avaliação do CA e dos conselheiros iriam ser feitos pela comissão central. Quem estava lá seria avaliado pelos pares, pelos dirigentes, pelos delegados
representando os diversos grupos, as diversas regiões espíritas, ou seja, seria uma constante avaliação por pares. O prazo de mandato, Kardec ele não estabeleceu com rigidez, ele só disse em termos de renovação, que o presidente, no caso, poderia ter, mas ele não falava dos demais conselheiros, com detalhes, né? Comentava, mas não detalhava. Por isso está em azul. A avaliação da diretoria executiva, Kardec não fez porque ele não separou a função Conselho, Comissão Central e SPI, apesar de já estar previsto que todos seriam avaliados, mas ele não detalhou. Por não ter detalhado, não está pintado aí também. Documentos, ele falou sim, que deveriam ter e ser guardados de maneira adequada, tinha que ser guardado de maneira adequada. Educação contínua, necessariamente, Kardec falava sobre isso, que deveria se ter a qualificação e a continuidade desses estudos, e o Código de Conduta previa-se sim dentro das normativas. Aí a gente faz até um paralelo, não existia regimento interno, mas tinha Código de Conduta, tá? No sentido de como se portar, de como se relacionar internamente. Inclusive Kardec previa a expulsão. Aquelas pessoas que não se enquadravam na proposta, ou estavam em desconformidade, comportamental, inclusive, na SPI, ele previa a expulsão, previa o desligamento daquela pessoa. Tá? Então vejam como é interessante isso. 24 recomendações hoje, modernas, metade Kardec atendia no seu projeto de 68, ou pela SPI ou pela Comissão Central, outras 6, ou seja, 25%, parcialmente atendidas e só 25% que não foram cogitadas, não foram comentadas de maneira explícita. 75% ou foi de maneira integral ou parcial e só 25% não foi trabalhado por Kardec. Vejam como Kardec tinha uma noção de gestão extremamente atualizada, né, vamos chamar assim, ou avançada, no caso, para aquilo que poderia estruturar uma organização de uma maneira participativa, colaborativa e que favorecesse o próprio movimento espírita de maneira geral, porque são instituições que ocupariam um papel chave no direcionamento do movimento espírita. Isso tudo Kardec previu pouco antes de desencarnar. Depois, quando Kardec desencarnou, infelizmente, nenhuma dessas medidas foram adotadas. E aí a gente sabe o que aconteceu com o movimento espírita pelo desvirtuamento que ocorreu pelos seus continuadores, que começaram a, não só com relação à parte administrativa, na parte doutrinária, enfim, eles desviaram os propósitos e eles feriram a missão não só dessa comissão que Kardec previu, que nunca chegou a funcionar, mas ele previu, feria-se o movimento espírita de maneira geral, a desconformidade dos continuadores imediatos de Kardec. Isso tudo mostra a relevância de nós implantarmos e termos, de fato, elementos de governança que poderiam favorecer não só a casa espírita, mas o movimento espírita de forma geral. Então, aí uma síntese, né, do que nós acabamos de falar. 50% dos modernos elementos estavam presentes, 25% parcialmente. Somando os dois, 75% estavam presentes ou integral ou parcialmente, e só 25% estavam ausentes. E finalizando as nossas considerações, eu deixo aqui para reflexão também. Kardec ele já percebia, ele tinha nítida noção da necessidade de se ter uma descentralização, para não se personificar a orientação, a coordenação do movimento espírita. Ele estruturou isso de uma maneira extremamente colaborativa, participativa, e que trabalhasse com mecanismos de governança atuais, modernos, hoje. Naquela época nem se fala, mas que tem o seu reflexo positivo no desempenho da organização e do seu objeto, no caso seria o próprio movimento espírita, a se beneficiar disso. Então ele sempre trabalhou essa questão de monitoramento, de acompanhamento, de cobrança de resultado e desempenho. A SPI e essa comissão central, elas contavam com práticas não obrigatórias para aquela época. Naquela época ninguém falava disso de maneira específica,
porque hoje é mais comum, e mesmo assim nem todas as empresas fazem. Imagina naquela época, tá? Em conformidade com as recomendações atuais, né, de governança. E esse estudo aqui, obviamente, os resultados, eles vão servir para isso, para nós refletirmos até que ponto essa preocupação de Kardec ela era válida, justa, os impactos que poderiam ter sido evitados, né, dada a não implementação dessas propostas, porque a gente sabe que depois da desencarnação de Kardec, os seus continuadores desvirtuaram a proposta e o movimento espírita ficou à mercê desses continuadores, tanto é que houve cisma, houve racha, né, desse processo. Aí nós temos vários livros lançados recentemente que trabalham essa questão histórica, tá? Mas eu vou recomendar um deles que eu acho bem interessante, um livro do Adriano Calzone, chamado Em Nome de Kardec, já é relativamente antigo, mas que ele descreve esse ambiente, esse momento onde já temos pistas, né, do que gerou o desvirtuamento do movimento espírita francês após a desencarnação de Kardec, e um desses problemas foi justamente esse, a falta de governança efetiva conforme os objetivos traçados por Kardec mesmo e pelo movimento espírita da época em termos de princípios e valores. Foi desvirtuado. E se tivessem elementos de governança ali, talvez isso pudesse ter sido talvez minorado ou evitado de uma forma geral para não ocorrer aquilo que aconteceu. Claro que nós estamos falando de trás para frente, é muito fácil analisar a história sentado confortavelmente com todos os dados que nós temos hoje, mas existe essa reflexão. E além do livro do Calzone, a gente tem hoje manuscritos, né, que estão sendo, de alguma maneira, divulgados pelos acervos, né, desses que estão sendo pelo portal Allan Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que é o canal onde se vai divulgar com mais intensidade esses manuscritos. Então fica aí o convite para reflexão e que nós possamos pensar na casa espírita. Até que ponto esses elementos de governança vão contribuir ou não para o fortalecimento da casa, dos seus trabalhos e do movimento espírita em geral. Eu deixo aqui agora as minhas palavras finais, agradecendo mais uma vez o convite, né, para trabalharmos isso. Lembrando que esse material está disponível ali no livro que nós comentamos no início, está disponível na internet também pelo artigo. E essa temática, ela, apesar desse artigo ter sido apresentado em 2009, permanece atual. Tá? Nós continuamos com esses problemas, continuamos com essa necessidade de reflexão e espero que esse material e essas discussões tenham contribuído também para que todos os participantes também aflorem um pouco mais nessa questão. Muita paz para vocês, até uma próxima oportunidade.